Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Palmas. Porque estamos de volta para mais um vídeo. Isso é uma benção, não é mesmo? Para mim é uma benção, espero que para vocês também. Mas e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se não estão, vão ficar em nome de Jesus. Gente, esse vídeo é um vídeo que vai falar bastante sobre pecado, sobre aquilo que nos afasta do Senhor. Lá em Efésios a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8, amém? Que diz assim: da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho, este mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Me empolguei e li até o versículo 10. Mas eu quero atentar aqui esse capítulo de Efésios. Gente, lê o capítulo todo que é maravilhoso. O livro de Efésios, a palavra toda de Deus é maravilhosa. Enfim. Então, nesse capítulo é muito maravilhoso. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa leitura que a gente acabou de fazer em Efésios. Primeiro, a gente vê que Paulo ele está falando sobre a desobediência e que quando as pessoas estão no mundo, quando a gente estava no mundo e a gente não servia ao Senhor, a gente desobedecia ao Senhor. E a gente estava espiritualmente mortos, porque a gente não conhecia a verdade, a gente não servia ao Senhor, então a gente estava morto espiritualmente. E Paulo fala ali sobre a gente, quando estamos no mundo, a gente seguir os desejos da nossa mente e o desejo da nossa natureza humana. E o desejo da nossa mente e da nossa natureza humana nos leva ao quê? A desobediência ao Senhor. E isso é um ato gravíssimo, porque a desobediência, seguir a nossa vontade, o desejo da nossa carne, elas nos leva a receber o quê? O castigo do Senhor, né? A gente vê que muitas pessoas têm pregado um outro tipo de evangelho em que Deus é amor e Deus aceita você e os seus pecados juntos. Só que o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo veio aqui e pregou não era assim. Jesus, quando ele veio aqui e ele se assentou à roda de pessoas que eram pecadoras, e quando ele curava pessoas que estavam cometendo algum tipo de pecado, muitas das vezes ele falava para aquela pessoa: vá e não peques mais. Por quê? Porque precisava haver uma transformação.
Se havia uma desobediência antes, aquela desobediência ela não poderia continuar, tinha que virar uma obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. E é exatamente assim em todo momento que a palavra do Senhor nos ensina. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver o quanto a obediência é importante e fundamental na caminhada cristã. E a gente também vê o quanto a desobediência nos leva a castigo, sim. Por exemplo, os pais, quando os filhos são pequenos e fazem alguma coisa, o que os pais fazem? Eles castigam de alguma forma, ou colocando de castigo no cantinho do pensamento, ou dando um tapa, ou tirando o videogame, tirando a tela, o celular, algum castigo, alguma coisa os pais fazem para quê? Para o filho entender que aquela atitude que ele teve não foi boa e que aquela atitude que ele teve trouxe malefícios para ele naquele momento. Então, eles colocam um castigo de uma forma para que a criança venha entender que aquela atitude dela não vai levar ela a um lugar bom, a uma coisa boa, mas vai levar ela para um castigo, para algo que é ruim para ela naquele momento. E o Senhor nos educa da mesma forma, e ainda mais de forma mais rígida. O Senhor, ele não negocia os princípios dele, ele não negocia a palavra dele. Então, quando Deus fala, quando Deus dá os 10 mandamentos, é para que a gente siga aqueles mandamentos. Claro que muitas das vezes vai ter dias que a gente vai pecar em algum ou outro, mas a gente tem que estar sempre vigilante para que a gente não venha ficar pecando e desagradando ao Espírito do Senhor que habita em nós. Então, o que eu quero destacar em primeiro lugar é que a desobediência, ela é uma característica de pessoas que não servem a Deus. E a gente, como servos do Senhor, a gente precisa ter esse cuidado. Quando a gente começa a desobedecer ao Senhor, a gente está mostrando para o Senhor que a gente está agindo como aquelas pessoas que estão espiritualmente mortas, como aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A desobediência, às vezes no início a gente vai desobedecendo e a gente não vai percebendo grandes castigos, grandes malefícios, mas à medida que você vai pecando, que você vai desobedecendo ao Senhor, você vai esfriando, e quando você vê, você já está afastado da igreja, você já está cometendo pecados terríveis, afastado da presença do Senhor, sem o Espírito Santo habitando em você, e você volta a ser uma pessoa espiritualmente morta. Então, cuidado, porque a desobediência, ela pode te afastar do Senhor. A desobediência, ela pode fazer com que você experimente o castigo do Senhor. Deus não vai negociar nenhum princípio dele para nos favorecer, né? Se o próprio Jesus veio e levou sobre si todos os nossos pecados e Deus, até o final, deixou que o seu filho passasse por aquilo, por que a gente Deus vai abrir uma exceção pra gente para negociar um princípio dele para satisfazer a gente? Nunca. Então, cuidado, porque a desobediência, ela pode te afastar, te enfraquecer, te matar espiritualmente. É um ato gravíssimo contra o Senhor, a desobediência. Outra coisa que a gente pode pontuar também, quando a gente estava no mundo, a gente seguia o desejo das nossas carnes, o desejo da nossa mente, aquilo que a gente queria fazer, a gente ia lá e fazia e nem pensava nas consequências. E isso é uma característica de pessoas que andam no mundo, de pessoas que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. E a gente, como servo do Senhor, a gente precisa ter esse cuidado de não deixar que a nossa carnalidade, que a nossa mente humana, ela domine a gente ao ponto da gente fazer aquilo que vier na nossa mente, né? Eu quero, por exemplo, os jovens. Eu quero gostar daquele menino bonito, vou ficar com ele. Aquela menina mó gatinha, vou ficar com ela, só porque você viu uma pessoa bonita. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque a partir do momento que a gente permite que a nossa carnalidade, ela domine a gente, aquilo dali vai cada vez crescer mais. É o que eu acabei de falar. Que quanto mais a gente desobedece, a gente começa numa coisinha pequena e vai crescendo até ser pecados terríveis.
sabe? Então a gente precisa ter essa vigilância, esse cuidado, para que a gente não venha voltar a caminhos que a gente caminhava antes e que o Senhor nos tirou e que o Senhor nos livrou. Ali Paulo estava falando da vida que a gente tinha antes. E agora é uma outra vida. É da morte para a vida. Porque quando a gente não serve ao Senhor, a gente está na morte. Mas quando a gente passa a servir ao Senhor, a gente está na vida. A gente vai viver eternamente com o nosso Senhor Jesus. Então a gente precisa ter esse cuidado para a gente não voltar a caminhar em caminhos que nos afastam do Senhor, a caminhos que nos leva a fazer os desejos da nossa carne, os desejos da nossa mente, né? A gente não pode deixar que isso venha dominar a gente, mas a gente tem que fortalecer o espírito para que o Espírito do Senhor venha ganhar essa luta entre a carne e entre o espírito. Outra coisa que a gente precisa entender, que ali atrás da desobediência não está só a nossa vontade, tá o diabo também, tá Satanás ali te tentando para que você venha pecar e desobedecer ao Senhor, porque quando você desobedece é um ponto para Satanás. Quando você obedece ao Senhor, ponto para o Senhor, ponto para você, né? Então assim, você precisa ter cuidado, porque por detrás da sua desobediência não tá só um desejo seu, sabe? De ir ali ficar com uma garota, ficar com um garoto. Ali tá por detrás o diabo te olhando e falando, olha lá, ó, tua serva, olha lá tua serva pecando. Então assim, o diabo, ele tá por detrás da desobediência. O diabo, a palavra do Senhor diz que ele é mentiroso. Então o que acontece? O diabo, ele vai mentir para você para fazer com que você peque, para fazer com que você desobedeça a palavra do Senhor, para fazer com que você venha duvidar da palavra do Senhor, duvidar daquilo que o Senhor está falando com você. Então o diabo, ele vai estar por detrás de tudo aquilo que não provém de Deus. Tudo aquilo que a gente olha e vê que não vem do Senhor, que está fora da palavra do Senhor, o diabo está ali por detrás. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar espiritual. Às vezes a gente acha assim, fulano é um cristão muito radical, mas às vezes a gente precisa, às vezes não, na maioria das vezes a gente precisa ser muito radical. Porque é nas mínimas coisas que o diabo, ele vai jogando uma isca ali, uma semente aqui, uma coisinha ali, e aí quando a pessoa vê, a pessoa já está completamente naquele lamaçal do pecado e sem forças espiritualmente para sair daquilo dali. Porque é uma luta espiritual muito grande. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar vigilante a todo momento. Por isso que o Senhor fala na sua palavra que a gente precisa orar e vigiar. Vigiar mesmo, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor para nos destruir a todo momento. O seu inimigo não é aquela amiga lá do trabalho, aquele amigo lá do trabalho. Seu inimigo é Satanás, que quer te matar a todos os segundos da sua vida. Você não vê, mas ele tá ali, ó. Tá ali, todo segundo. Então a gente precisa ter esse cuidado para não permitir que o diabo venha plantar semente e a gente venha cair. Uma coisa que a minha pastora fala é: pecado não é ser tentado, pecado é você ceder à tentação. Como assim, Thaís? Se você é jovem e tem um menino ali em cima de você e você sabe que o menino não é da igreja, que o menino não serve ao Senhor, não tem compromisso com a obra do Senhor, não tem compromisso com o estudo, que só quer usar você, só quer estar ali para curtir você e depois te largar, ou a menina também não quer, ou vice-versa, enfim. O que você vai fazer naquilo dali? Tá na cara que aquilo dali é coisa do diabo para te destruir, emocionalmente, porque quanto mais frustrações emocionais você tiver, mais fraco você vai ficando psicologicamente, espiritualmente. E quanto mais frustrações você tiver em relacionamentos amorosos, mais tendência você vai ter o quê? A desacreditar que você um dia pode ser feliz com outra pessoa, a desacreditar que Deus pode preparar uma pessoa para você, né? O diabo, ele vem de uma forma para destruir os nossos sonhos, para destruir aquilo que a gente acredita que Deus pode fazer. É por isso que muitas das vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, mas aquela pessoa ali não tem jeito. Por quê? Porque o diabo, ele distorce a nossa visão de uma forma, ele bota de uma forma para que a gente não olhe com o olhar da fé, a gente olhe com o olhar humano. E com o olhar humano, a gente olhando realmente, muitas das vezes
parece ter jeito. Então a gente precisa ter cuidado, porque as setas, o plantar do diabo, tudo ele vai colocar ali. Mas cabe a você decidir se você vai ou não ceder à tentação, se você vai ser ou não obediente ou desobediente ao Senhor. O penúltimo ponto é, a gente tem que saber que quando a gente desobedecer, a gente vai sofrer o castigo, a gente vai colher as consequências da nossa desobediência. O Senhor, ele é justo. E como ele é justo, ele vai permitir que eu e você colha o resultado do nosso pecado, o resultado da nossa desobediência. Assim como quando a gente plantar obediência, quando a gente for obediente, a gente vai receber do Senhor a recompensa, o resultado da nossa obediência. Então, o Senhor, muitas das vezes, ele pode até te livrar de algumas coisas terríveis, mas ele vai permitir que você colha o resultado daquele pecado. Por exemplo, eu entrei em relacionamentos amorosos que não era da vontade do Senhor. E aí o Senhor, é uma longa história, depois eu vou dar um testemunho, mas enfim, saíram da minha vida, mas depois que eu saí da vida dessas pessoas, essas pessoas saíram da minha vida, eu tive um momento de sofrer, de ficar triste, de desacreditar, de casamento, de família, eu tive esse momento. Mas o Senhor permitiu que eu passasse por aquele momento de tristeza, de frustração, por quê? Porque eu estava colhendo o fruto da minha desobediência de ter entrado em um relacionamento que não era da vontade do Senhor. A gente precisa entender que o Senhor vai permitir sim a gente colher o resultado do nosso pecado, da nossa desobediência. E às vezes a gente fala assim, ai, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, como é que o Senhor, um Deus tão bom, não livra a gente disso, daquilo outro? É por causa do pecado, é por causa da desobediência, sabe? Tem pessoas que todos nós somos pecadores. Todos nós temos erros diante do Senhor. E o Senhor não vai nos livrar de tudo aquilo que a gente está plantando, porque o Senhor é justo. Então, cuidado com o que você está plantando. Porque se você está plantando desobediência, se você está plantando coisas que não agradam o Senhor, o resultado delas provavelmente não serão bons. Então, você precisa ter esse cuidado, você precisa vigiar, você precisa ser coerente, sabe? Às vezes a gente só quer que Deus seja aquele Deus com uma varinha mágica, igual aqueles contos de fada de filme que não existe, e faça tudo do nosso jeito, da forma que a gente quer, e quando a gente faça algo errado, ele ignore aquilo dali, nos abençoe e faça um milagre, ainda assim, mesmo a gente tendo errado com ele. Não é assim, o Senhor não vai negociar os princípios para nos satisfazer. Então, cuidado com a desobediência, porque ela pode destruir a sua vida. E é você que decide se você vai ser obediente ou desobediente. O livre-arbítrio está aí. O Senhor está te dando o livre-arbítrio de você ser obediente ou desobediente ao Senhor. Cabe a você e a mim decidir o que a gente vai fazer. Eu tenho escolhido e tenho tentado muito ser obediente ao Senhor. Não é fácil. É negar a si mesmo, é negar a carnalidade, a natureza humana, é negar o que a mente muitas das vezes quer. Mas eu tenho colhido muitos frutos, muitas bênçãos do Senhor, e para mim hoje obedecer é um prazer, mas foi algo que me custou muitos dias de desafios, de dificuldade, mas que hoje eu consigo obedecer de uma forma muito mais natural do que quando era no início da caminhada cristã, né? Então você precisa ir aprendendo aos poucos a caminhar com o Senhor, a negar a si mesmo, a ser obediente, e tudo aquilo que antes para você lá no início é difícil, muito difícil, você vai aprendendo a lidar melhor e vai ficando um pouquinho mais fácil, entendeu? Mas é tudo quando você quer, funciona. O negócio é você querer. Se você não quiser, fica difícil, entendeu? Fica difícil. Enfim, e ali nos últimos versículos, né, antes da gente terminar a leitura, Paulo e o Senhor Jesus diz o quê? Que a gente foi salvo pela graça do Senhor. A gente teve esse privilégio, essa honra de ter Jesus morrendo na cruz por nós para nos salvar, para nos libertar. E hoje a gente ter a oportunidade
de ser salvo, de ser conectado com os céus, com o Senhor, de ter livre-arbítrio de falar com o Senhor. Então a gente tem que se alegrar porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e hoje a gente pode dizer que a gente é livre, que a gente é liberto e que a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida. E isso que Jesus fez seja um motivador para você, para não ser um cristão, uma pessoa desobediente, para não ser uma pessoa que envergonhe o nome do Senhor, mas que você seja aquele cristão que alegre, que honre o nome do Senhor e que as pessoas olhem e falem, aquele ali vai um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com você, espero que Deus te dê força para você ser obediente ao Senhor e leve essa palavra para outras pessoas também, que eu creio que vai edificar a vida delas. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve e venha fazer parte da nossa família em Cristo, tá bem? Um grande beijo, até o próximo vídeo e Jesus abençoe você, sua casa, sua vida, seu ministério. Não esquece que Jesus ama você. Tchau!